Olá! O Congresso Nacional discute propostas de reforma política e eleitoral há décadas. Nesta legislatura, Câmara e Senado criaram comissões para discutir o assunto. Enquanto a Comissão Especial da Câmara ainda define as prioridades, a Comissão do Senado já aprovou algumas propostas. Entre elas, a lista fechada em que o eleitor votaria no partido, o financiamento público das campanhas eleitorais e as coligações partidárias que terminariam. Também mudaria a data de posse do presidente, dos governadores e prefeitos. Ainda existem propostas que devem fazer parte do texto que vai sair da Câmara. O Expressão Nacional de hoje quer saber de você o que precisamos mudar nas leis eleitoral e partidária para que o eleitor fique mais próximo de quem ele elege. Eu discuto o assunto com os relatores, deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, e o deputado da oposição, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Temos também aqui no estúdio a participação de professores e estudantes de ciência política da Universidade Católica de Brasília, do Centro Universitário UDF e também participantes do projeto Politeia da UNB. Eu começo o debate com uma pergunta que já chegou do Antônio Carlos. Ele não menciona o Estado e ele pede para um dos participantes aqui explicar por que ele votou num deputado. Ele disse que o deputado dele conseguiu a votação individual para ser eleito e que no final não foi eleito. Então ele disse que esse sistema eleitoral é um mistério. Quem se habilita para responder? Olha, eu quero primeiro cumprimentar todos os estudantes que estão aqui, quem está em casa nos acompanhando, a tia Aline, ao Rubens Ottoni, que é meu colega de relatoria da Comissão de Reforma Política, e ao Ivan Valente, deputado do PSOL de São Paulo. Eu queria pedir licença para este nosso telespectador para falar de algo que eu considero estrutural e muito mais essencial e decisivo do que esta questão. A política brasileira ela sofre hoje de dois grandes males. O primeiro é o poder econômico, que tem uma capacidade de influência enorme nos destinos da democracia, que torna, portanto, desigual a eleição e torna desigual o direito dos eleitores de fazer suas escolhas. E a segunda questão é o personalismo. Nós temos hoje uma política de personalidades, temos partidos e projetos cada vez mais fracos. Nós não temos uma democracia de partidos. E eu tenho proposto como relator aqui na Câmara, junto com o deputado Rubens Ottoni, uma mudança muito forte para a política brasileira. Financiamento público exclusivo de campanha. Zero de dinheiro privado na eleição. A democracia tem um custo e nós temos que arcar com este custo de maneira transparente, fazendo campanhas muito mais baratas e que valorizem o programa, as ideias, a história de vida de cada candidato. Deputado e não como é hoje, Fontana. Só uma última frase, não como é hoje, Aline, em que na realidade a eleição vai se transformando cada vez mais numa competição econômica. Quem tem mais dinheiro tem mais chance de se eleger e quem tem menos dinheiro tem menos chance. Isso não serve. É um ponto importantíssimo, sem dúvida, e a gente vai falar sobre isso, o financiamento público das campanhas eleitorais. Agora, respondendo à pergunta do Antônio Carlos de Novaes, por que ele votou num candidato? O candidato teve votação individual suficiente para se eleger, mas não se elegeu no final das contas. Aline, boa noite. Boa noite, deputado Henrique Fontana, deputado Ivan Valente, a todos os acadêmicos que nos acompanham, o pessoal que acompanha pela TV Câmara, pela Rádio Câmara. Essa é uma questão importante, Aline, que é levantada pelo Antônio Carlos e que é preciso a gente ver o seguinte. Hoje o nosso sistema eleitoral, ele é um sistema que tem defeitos e tem virtudes. Às vezes a gente só lembra dos defeitos. O senhor fala do sistema eleitoral proporcional, hoje. deputado Ottoni. Hoje o sistema de hoje. E um dos méritos, no meu entendimento, deste sistema eleitoral é justamente que ele seja um sistema proporcional. Por quê? Porque o sistema proporcional é aquele sistema que garante ao partido que tem uma maior votação, evidentemente ele ser maior representado, mas garantir também ao partido que é minoria, que teve uma menor votação,
ele também ser representado. Por quê? Porque o parlamento é para representar o povo brasileiro. Então, evidentemente, não deve representar só quem tem maioria, mas representar a sociedade como um todo. Então, é importante representar a maioria e também a minoria. E é este sistema proporcional que garante essa representação e que, às vezes, parece criar essa deturpação, essa divergência, quando, às vezes, alguém tem uma votação, às vezes, expressiva, mas dentro do seu partido não teve a proporcionalidade necessária para a sua eleição. E o contrário também acontece. A gente viu no caso do Tiririca que ele puxou outros candidatos pela votação ser exatamente proporcional. Exatamente, porque a votação proporcional ela é uma votação onde se conta a equipe, o coletivo, o partido, e não a votação individual. Eu vejo isso como mérito. E a coligação também, não é, Exatamente, deputado? porque é o grupo, é o coletivo. E eu vejo isso como mérito. Nós temos que trabalhar cada vez mais com propostas, com projetos, com ideias a serem apresentadas para a sociedade que representem não o individualismo, o personalismo, como disse bem o deputado Henrique Fontana, mas que represente uma instituição, um partido político, um coletivo, um grupo de pensamento. Agora, é bom lembrar também que a Comissão Especial do Senado está mais avançada, mas nem tanto em relação à Câmara, porque o que foi aprovado lá foi um ponto, ou seja, um ponto de consenso, que ainda vai virar projeto de lei, ainda vai ser enviado à Comissão de Justiça do Senado e depois, talvez, será acordado um texto único com a Câmara. Existe possibilidade desse texto ser realmente único, deputado Ivan Valente? Eu acho que ainda falta muito para a gente chegar a algum tipo de consenso aí no Congresso Nacional e na sociedade. Aliás, eu acho que uma reforma política que não vem com a pressão da sociedade de baixo para cima, que não vem através de iniciativa popular, ela tende a ser uma reforma superficial. Eu acho que uma reforma política que não elimine o poder econômico das eleições, que não dê ao povo mais poder de decidir, democracia direta e soberania popular, e que não fortaleça os programas, os projetos, as ideologias. Então, partidos políticos que tenham expressão pública, não será uma reforma política. E tem gente querendo, inclusive, estabelecer cláusula de barreira, de cara, para que partidos programáticos e ideológicos saiam do cenário político. Isso, por exemplo, é uma torpeza, né? Nós precisamos eliminar de hipótese, porque o que existe são partidos de aluguel, que são acoplados aos grandes partidos de aluguel, que convivem nessa casa. Então, o ponto principal que nós devemos começar a debater aqui no Congresso Nacional é o financiamento público exclusivo de campanha e a punição, prisão para doador e receptor. Agora, financiamento público pede lista fechada também. Exatamente. A gente precisa de outra lista modificação. fechada, flexível. Não obrigatoriamente. Mas, fundamentalmente, é com lista fechada. E eu queria também dizer o seguinte, eu acho que a prática tem que ser o critério da verdade. Eu fui eleito por São Paulo com 190 mil votos, gastei 214 mil reais, ou seja, custou R$1 o voto e não tem nenhuma contribuição em toda a minha carreira política de nenhuma empresa. Então, eu não tenho rabo preso com empresa nenhuma, entende? É a única forma de aqui no parlamento se ter autonomia. Então, você vai numa comissão aqui, entende? Tem na Comissão de Minas e Energia, 30 deputados, 18 foram apoiados por mineradoras. Vão votar os projetos das mineradoras, que eles vão cobrar a fatura. Amanhã nós vamos votar o Código Florestal. Tem 160 deputados ruralistas aí. E tem 17 que estão multados e processados pelo Código Florestal. Eles deviam se sentir impedidos de votar. E amanhã vão votar aqui na Câmara dos Deputados. Então, a soberania popular devia ser exercida dessa forma. Primeiro, eliminando o poder econômico do processo eleitoral. Deputado Ivan Valente, eu vou abrir o debate e a participação da plateia. Parece que a gente já tem uma pergunta aqui do pessoal da universidade. Qual universidade? Universidade Católica de Brasília. Meu nome é Felipe, eu sou estudante do 5º semestre e fugindo só... Levantar, tudo bem. Há tempos, o contribuinte suporta uma elevadíssima carga tributária e não vê o respeito de nossos governantes, não vê respeito a esse dinheiro. Eu gostaria de saber quais foram as providências da comissão no sentido de impedir o que culturalmente vem sendo chamado no meio acadêmico e nas ruas
de estatização dos cabos eleitorais. Que, veja bem, como os próprios deputados devem já saber, os cabos eleitorais trabalham na campanha do futuro, do então candidato, e, posteriormente, o candidato consegue-lhe um cargo em comissão, o que é uma total afronta ao princípio da moralidade administrativa. Eu queria saber quais foram as providências da Comissão de Reforma Política no sentido de mudar e ter mais respeito ao dinheiro público. Muito obrigado. Vou pedir a palavra do relator Henrique Fontana. Felipe, duas questões sobre este problema importante que tu traz. Primeiro, eu quero insistir com algo que vocês vão me ouvir falar muito ao longo das próximas semanas. O financiamento público exclusivo de campanha, Aline, e zero de dinheiro privado na democracia é uma das maiores armas de combate à corrupção que nós temos para utilizar no nosso país. Segundo, quando o financiamento for público, as campanhas vão ficar muito mais baratas. E terceiro, nós temos que, de fato, coibir isto que se chama uma contratação massiva de cabos eleitorais, que termina sendo uma forma indireta de comprar votos. Porque quando se contrata o cabo eleitoral, dentro de um processo democrático, não é só para ele distribuir o material para uma pessoa ou para outra. É porque aquela família, muitas vezes, se sente comprometida a votar naquele candidato. E nós temos que ter uma decisão do eleitor que seja baseada, como eu disse há pouco, no programa, na história de vida, nas ideias que aquele candidato ou que aquele grupo político, porque também não adianta votar. Às vezes a gente ouve a frase, vou votar no homem, na pessoa, que isso é o que interessa. Não, gente, nenhuma pessoa sozinha muda o país. Agora, deputado, como funcionaria o financiamento público, que eu vi aqui, todos defendem, não é? Com a lista aberta, porque como seria feita a fiscalização? São milhares de candidatos hoje. A gente vai para São Paulo, são mais de 500 candidatos. A proposta que eu estou colocando no relatório, Iva, e só coloco para esclarecer aqui o telespectador, a proposta que eu estou trabalhando, que é uma mediação entre diversas alternativas, porque um relator também ele tem que encontrar uma forma de compor maioria. Não adianta eu escrever uma tese acadêmica sobre o sistema político ideal, não aprovar nada e a coisa continua exatamente como está. Então, qual é a tese que está encontrando maioria na casa? É uma votação onde o eleitor vai ter direito a 2 votos. Ele vota no partido da sua preferência, no programa que ele prefere, e a seguir ele escolhe o candidato que ele prefere dentre aqueles candidatos que o partido apresentou. Um voto misto? É um voto misto, é um proporcional misto. E quem faz a campanha é só o partido. Quem administra o recurso do financiamento público é só o partido. Não tem mais prestação de contas da campanha do Ivan, da campanha do Henrique Fontana, da campanha do Rubens Ottoni. O senhor incluiu aqui no debate uma variável nova, porque eu ia entrar no voto distrital misto, que tem uma semelhança com o sistema alemão, mas o senhor entrou no voto proporcional misto. Que é uma proposta nova que é apresentada, mas você tem razão, Aline, quando você diz, mas vem cá, mas é o financiamento público de campanha e o voto na lista pré-ordenada. Eu sou daqueles que defende o financiamento público de campanha exclusivo com voto na lista pré-ordenada, mas não porque obrigatoriamente o financiamento tem que ser com voto na lista pré-ordenada, é porque eu sinto que com o voto na lista pré-ordenada você tem um controle maior e uma fiscalização, terá uma fiscalização maior e mais garantida desse dinheiro público que será colocado na campanha. Deputado, mas, eu vou lhe interromper, deputado Rubens Ottoni, porque há uma pergunta da plateia direcionada ao senhor. É uma pergunta de qual universidade? Eu preciso do microfone, por favor. Uma pergunta de um estudante da Universidade de Brasília ao deputado Rubens Ottoni. Boa noite, meu nome é Victor, sou no 4º semestre de Ciência Política da Universidade de Brasília. Minha pergunta retoma o assunto do financiamento político de campanha. Nós estamos agora num período de relativo corte de gastos no governo federal e uma dúvida que até agora não me foi solucionada, não só aqui, é de onde viria esse dinheiro do financiamento público de campanha? E também gostaria de saber se essa verba eventualmente não prejudicaria investimentos em políticas públicas do governo, em programas sociais e coisas desse tipo. Vitor, essa pergunta sua é muito importante, mas me permita aqui só completar, Aline, que o financiamento público de campanha, então, ele é viável com o voto na lista pré-ordenada, mas com outros sistemas também. Agora, com certeza, no atual sistema, não. Da maneira como hoje é o sistema eleitoral, seria inviável o financiamento público exclusivo de campanha. Mas no voto distrital misto, seria possível também. Então, nós podemos ter uma composição e buscar uma variante, como o deputado Henrique Fontana está buscando uma solução. Mas, Vitor,
essa questão é muito importante, porque essa é uma preocupação que existe na sociedade. A preocupação, fala, mas vai ter financiamento público de campanha? Significa que esses políticos já gastam tanto dinheiro e agora vão pegar dinheiro público e colocar mais ainda na sua campanha? Isso é um absurdo. Vão tirar o dinheiro da onde? Da educação, da saúde? É preciso nós entendermos a realidade que nós vivemos hoje. Hoje nós temos um sistema de financiamento privado das campanhas eleitorais, mas que, evidentemente, é um sistema privado que é um canal bastante importante para tirar o dinheiro público. E é por esse ralo que nós perdemos o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, da assistência social, da infraestrutura. Ao fazermos o financiamento público exclusivo de campanha, nós estamos buscando, primeiro, o barateamento das campanhas. Nós teremos o controle, primeiro, se nós tivermos lista pré-ordenada, nós não teremos aí campanha de 21 mil candidatos como nós tivemos na eleição agora. Teremos a campanha apenas dos partidos políticos. E o argumento para a cláusula de barreira também cai por terra, porque o sistema já fica mais enxuto por Exatamente. si só, com a lista fechada. Então, com o financiamento público exclusivo de campanha, nós teríamos condição de baixar o preço das campanhas eleitorais e termos o controle sobre esse recurso que é colocado na campanha e, mais do que isso, nós evitaríamos esse espaço do incentivo à corrupção, que é o dinheiro privado entrando nas campanhas eleitorais, evidentemente buscando algum tipo de vantagem depois com aqueles que sejam eleitos. Por aí que o dinheiro público sai. Eu tenho uma participação pelo telefone, mas antes eu queria que o deputado Ivan Valente desse uma luz aqui para a gente, porque a gente mencionou 2 tipos de sistema. O telespectador deve estar confuso, no mínimo, distrital misto, proporcional puro, proporcional misto, 3. Então, o senhor pode explicar? Só para complementar aí o que o Tony falou sobre a questão do financiamento privado e público, tem um levantamento, inclusive feito pelo ministro TSE, Ricardo Lewandowski, e diz o seguinte: se você fizer o financiamento público, a média você vai gastar de R$ 7,00 por voto. E se você vai pelo financiamento privado, na média das últimas eleições, dá 8 vezes mais caro. Por quê? Porque aí é o seguinte, você financia, o empresário financia, o banco, o agronegócio, né, a montadora de veículos, e depois ela vem cobrar a fatura. Então, é importante dizer, se me permite a intervenção, o voto não é secreto. O voto é secreto, o deputado não precisa dizer para que interesse que ele está votando. Não precisa não, mas ele é público, o voto nem precisa ser secreto, mas os projetos não são secretos, os interesses são públicos, estão lá colocados. Mas mais do que isso, numa eleição, numa prefeitura, no governo do estado, a empreiteira que financiou, depois quer a obra, quer a licitação dirigida. Então, a base da corrupção no Brasil está no financiamento privado. Deixa eu entender. Não acaba a corrupção no Brasil continuando o financiamento privado. Agora, em relação ao financiamento e à lista, que você perguntou, o que eu estou vendo, o que nós estamos discutindo, é a chamada lista uninominal flexível. Quer dizer o seguinte, primeiro o cidadão elege o partido e a lista do partido. E na lista do partido, para que haja, inclusive, uma correspondência com a tradição cultural que nós temos, a escolha do eleitor, então ele pode mexer na lista. Não quer dizer que ele vai obrigatoriamente mexer na lista. Então ele vota o partido tem a lista feita, se o eleitor não mexer, são os primeiros da lista os eleitos. Se o eleitor mexer, então ele vai votar no terceiro, no quarto, e aí vai ter um quociente eleitoral interno, né? Esse modelo é o chamado modelo belga. E se tu me permite, só antes da próxima pergunta, porque é preciso que as pessoas compreendam esse sistema, ele tem uma grande vantagem que é fortalecer o voto do eleitor. Torna o voto do eleitor mais completo. Hoje o eleitor, por exemplo, de São Paulo, ele anda pelas ruas e vê 700 candidatos em campanha. Foto, nome e número. Como é que ele vai conhecer o programa que defende esses 700 candidatos? Então, ao criar uma cultura de escolher um projeto, um partido, nós estamos fortalecendo a democracia. E segundo, como colocou o deputado Ivan, não vamos estar impedindo o eleitor que quer votar num candidato também que ele vote. Então, ele vota 2 vezes. O sistema só melhora nesse sentido em relação ao atual. Eu vou chamar a participação do nosso convidado pelo telefone.
Valdomiro Trento de Santos. Você me ouve, Valdomiro? Estou ouvindo perfeitamente, corretamente. Valdomiro, excelente o programa. Obrigada pela sua participação. Quero registrar também que é um telespectador assíduo do Expressão Nacional, sempre manda perguntas para a gente. Qual que é a pergunta de hoje e para quem, Valdomiro? Eu encaminho a pergunta para o Henrique Fontana, mas me permita simplesmente parabenizar a TV Câmara pelo auditório, pelo programa e pelo excelente quadro de recursos humanos que tem a TV Câmara. Excelente. Mas a minha pergunta para o Henrique Fontana é o seguinte: há nas nossas leis enormes benefícios que só está disponível para categorias organizadas e para o funcionalismo público. É isso que a reforma política deve resolver, ou só será possível com uma constituinte exclusiva convocada a toque de caixa com estudantes nas ruas, isso que o país necessita, sim, de melhor distribuição de renda. Quer dizer, sua pergunta para o deputado Henrique Fontana é exatamente a seguinte: se eu entendi muito bem, é que os deputados não têm incentivos para fazer a reforma política ou a reforma eleitoral, porque eles estão mexendo num sistema do qual eles próprios se beneficiam, é isso? Exatamente essa é a minha opinião e é também do público. Então, deputado Henrique Fontana, por favor. Seu Valdomiro, primeiro, a sua preocupação é muito procedente. Lógico que se nós tivéssemos aqui uma constituinte exclusiva para tratar do sistema político, o nível de mudanças provavelmente seria mais profundo. Agora, nós temos uma oportunidade real e efetiva de fazer uma mudança importantíssima. Por exemplo, só a aprovação do financiamento público exclusivo de campanha, se fosse mudada uma só questão, inclusive partilhando aqui com os nossos alunos de ciência política, se só isto fosse mudado nesta reforma, isso será uma revolução na política brasileira. Porque hoje, para o pobre chegar no parlamento é algo quase impossível. Repetir histórias, por exemplo, de pessoas como a Benedita da Silva, que era uma pessoa que nasceu numa favela e chegou ao parlamento, é uma raridade. Porque outro dia alguém comentou na comissão que a campanha de um deputado federal em São Paulo está custando mais do que custava a campanha do candidato a governador há 16 anos atrás. Ou seja, a competição econômica desta lógica de financiamento privado... Né? Não, nem todos, evidente. Mas eu pedi um levantamento... A questão que é mais raro, cada vez mais raro. Eu quero partilhar com o telespectador e com o seu Valdomiro. Eu pedi uma análise das 513 campanhas mais caras do país. Em cada estado, peguei se tem 8 candidatos que se elegem no Acre, se tem 31 que se elegem no Rio Grande do Sul, 70 em São Paulo. Peguei exatamente as 70 mais caras de São Paulo, as 31 do Rio Grande do Sul, etc. Então, peguei as 513 campanhas mais caras para deputado federal. Quantas dessas tiveram sucesso? 369. Deputado Henrique Fontana, eu preciso interromper porque eu tenho muitas perguntas para fazer. Eu vou fazer uma pergunta para os dois deputados, deputado Rubens e deputado Ivan Valente, responderem a mesma pergunta em 3 minutinhos, lembrando que são impreterivelmente 3 minutinhos, porque a gente está em pool com a Rádio Câmara também, então a gente tem que ser bem eficiente no tempo. É uma pergunta de Walter Modesto, de Minas Gerais. Ele diz que não entende de jeito nenhum por que as coligações eleitorais existem. Ele vai votar, não vê uma lista dos partidos que estão coligados com o partido de preferência dele e não sabe, no final das contas, o que aconteceu com o voto dele. Deputado Ivan Valente. Na verdade, é a primeira pergunta que foi feita, voltando ao debate. Bom, eu particularmente e o pessoal, nós defendemos o fim das coligações partidárias, porque uma coligação partidária, ela deveria expressar uma afinidade política entre os partidos que fazem a coligação. Então, tem um programa próximo, tem uma prática próxima, tem uma ideologia próxima. Mas hoje acabou isso. Então, é uma política de conveniência. E é por isso que o Tiririca elegeu mais 4 deputados e conseguiu 4 milhões de reais e ter de fundo partidário para o PR. Então, isso realmente, na minha opinião, engana o público. Então, se você tivesse uma federação partidária, que é obrigada a ficar no mínimo 4 anos, com projeto, com programa, seria possível. Seria um pouco melhor. Deputado Exatamente. Então, Rubens nesse caso,
quero dizer que nós somos contrários à coligação partidária. O que vai sair do relatório? A minha posição também, eu sou daqueles que defendo que nós não necessitamos das coligações partidárias. Aí concordando com o Walter, justamente pelo que eu disse no início. O mérito que nós temos no atual sistema é que ele é proporcional. Ao ser proporcional, ele garante a representação da maioria e a representação da minoria. Mas aí deixa de ser proporcional exatamente porque existem as coligações. Pois é, com a coligação, nós estamos desvirtuando a proporção. Porque ao fazermos uma coligação, você já não sabe mais qual que é a proporção de um e qual que é a proporção do outro. E o que é mais grave, às vezes as pessoas criticam, mas com o voto na lista fechada, eu não vou saber quem que eu vou eleger. Mais grave é hoje no sistema atual, principalmente com as coligações, onde você vota num candidato, você tem o direito de votar num candidato, mas o seu voto, ao invés de eleger o candidato que você quer, elege um candidato que às vezes pensa exatamente o contrário do que você quer. Pertence, inclusive, a outro partido dentro da coligação. Porque as coligações não têm afinidade. Às vezes você vota num candidato porque, vamos supor, porque ele é contra a pena de morte, e o seu voto serve para eleger um outro candidato de outro partido que vota, elege um liberal. Que às vezes defende a pena de morte. Eu vou chamar um rápido intervalo. A gente volta já já, não saia daí.